Depois de mais de 3 meses, a China derrubou o embargo à carne brasileira. A medida estava impactando o setor, claro, já que o país asiático é o principal mercado do produto. E para falar sobre isso, a gente vai conversar agora com o Bruno Luque, que é diretor técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Bruno, obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite. Bruno, o que significa essa volta das exportações para o setor depois de tanto tempo? Teve uma apreensão no sentido, será que a China vai derrubar esse veto, esse embargo à carne chinesa? E agora, como que é respirar aí com alívio em relação a essa queda aí do veto? Realmente, o setor estava esperando, né, que isso acontecesse com velocidade maior, visto que nós não tivemos problema nenhum do ponto de vista sanitário. Então, até mesmo como é um comércio muito importante para a gente. A China hoje representa mais de 50%, né, das exportações de carne bovina, sendo nosso principal parceiro, né, o setor aguardava com ansiedade essa reabertura do mercado para que a gente possa voltar a comercializar a nossa carne bovina para a China, né? O Bruno, em entrevista aqui para a gente no Live CNN, a ministra Tereza Cristina disse que acreditava em um embargo mais comercial do que sanitário. Depois de tanto tempo e finalmente resolvido esse impasse, a que você atribui tanto tempo de embargo pela China? Olha, exatamente. Uma coisa que a gente pode afirmar que, de ponto de vista sanitário, não houve problema, né? A China é um país que o principal, a carne, né, tem o maior estímulo ao consumo é a carne suína. Né, eles tiveram uma queda no preço da carne suína nesses últimos meses, tiveram que fazer um abate muito grande de animais em função da peste suína africana, está chegando em algumas regiões produtoras, por ter também segurado muitas fêmeas que não eram matrizes de genética superior, então isso também ocorreu esse abate em excesso. Então, vamos dizer, segurar um pouco a carne bovina era algo que poderia melhorar, inclusive, os preços aos produtores chineses, né, os criadores de suíno. Então, a gente acredita que, como a ministra disse, né, pode ter um fundo comercial, né, e isso é normal para países que têm uma relação, como o Brasil e a China, que tem uma relação forte do ponto de vista do comércio. Isso é normal que isso aconteça, mas o mais importante é que esse mercado está aberto. Está aberto e que a gente vai poder voltar, né, a exportar tranquilamente para a China. Bruno, a gente vai chamar aqui Gustavo Uribe, que vai participar da nossa conversa. Uribe. Bom dia, Bruno. Bruno, agora que houve a queda do embargo, você tem um período de certificação e também embarque da carne brasileira. Quando você acredita que deve ser normalizada a situação? Ou seja, o Brasil poderá exportar o que exportava antes do embargo? Bem, além dessas questões, né, de certificação, né, da chegada ao produto à China, tem a questão do período de consumo, né? A gente sabe que a demanda por carne, historicamente, na China, é o final de ano, justamente por causa do Ano Novo Chinês, que é sempre no início do ano, né? Então, a gente acredita que possa até ser embarcado alguma coisa, né, desembaraçado do ponto de vista de alfândega desses últimos 15 dias, mas que vão chegar na China só o ano que vem. E no início do ano, sempre as compras são mais frias, vamos dizer assim, porque eles fazem esse estoque, né, para comemorar, né, o Ano Novo Chinês, que é no início do ano. Então, vai ser uma retomada gradativa, né? Nós aumentamos as exportações esse ano, a média de exportação ela já foi maior, mesmo com a queda a partir de setembro, né, nós tivemos incrementos acima de 10%, né, ao longo dos meses. Então, e é um país que demanda muita proteína animal. Essa questão da carne suína não chegou ainda ao patamar que era antes dos problemas sanitários que eles tinham. Então, a gente acredita que vai ter uma demanda forte ainda, não só por carne bovina, mas pela carne suína brasileira e carne de frango. Então, a gente acredita que isso vai voltar, talvez não na velocidade tão rápida como a gente gostaria, mas ao longo do ano que nós teremos boas médias de exportação para a China novamente. Bruno, a China já pensa em diversificar o mercado para não ficar tão dependente do Brasil. Como que o setor lida com isso e como se programa também para essa possibilidade de não ter mais uma relação que pese tanto comercial com a China? Já pensa também em exportar para outros países? Já tem essa linha de atuação? Até porque a gente ficou 3 meses aí sem exportar para a China. Eu acho que isso só serve de lição para o setor, né? Nós temos que realmente diversificar nossa pauta de exportação e nossos parceiros comerciais. Por mais que a China seja um grande parceiro, depender mais de 50% do seu volume exportado para um país é algo realmente que pode ter problemas como ocorreu agora. Como a gente falou, é normal ter problemas com parceiros comerciais.
Então, essa diversificação ela é importante. E a ministra Tereza trabalhou muito bem nisso. Dessas últimas viagens que ela fez, foi inclusive para a Rússia, né, que a Rússia é um grande mercado consumidor, né, também de proteína. E a gente espera que esse trabalho de abertura de mercado ele se intensifique, né, ao longo do próximo ano. A gente sabe que, em função da pandemia, muitas viagens foram suspensas, principalmente viagens de governo, né, não foi na frequência que tinha antes da pandemia, que a gente acredita que no próximo ano isso vai ser retomado. É importante a gente manter os nossos compradores, mas buscar novos, até para você diluir esse risco que existe no mercado internacional. Uribe? Bruno, em relação aos Estados Unidos, houve uma suspeita e até um pedido da Associação dos Produtores Rurais para suspender a carne brasileira. Os Estados Unidos chegaram a ser os nossos segundos compradores em alguns momentos deste ano, quando tínhamos embargo chinês. O senhor prevê uma possibilidade de aumentar a exportação aos Estados Unidos? O mercado americano pode se tornar um mercado importante para a exportação brasileira? Nós acreditamos que sim. A produção de carne nos Estados Unidos ela não tem perspectiva de crescimento para o próximo ano. E com a economia, crescendo, vamos dizer assim, saindo da pandemia, tendo os índices elevados de crescimento após a injeção de recursos que o governo americano fez, a ideia é que você tenha um incremento de consumo também de alimentos, que é normal na grande parte das economias. Então, em função dessa redução da produção, ele não só é um país que produz muito, mas também que exporta muito. É o maior produtor de carne e o segundo maior exportador depois do Brasil. Então, o nosso produto tem condições, atende todos os pré-requisitos sanitários, para estar também encontrando nos Estados Unidos um importante parceiro comercial. Talvez não nos volumes proporcionais do que nós temos para a China, e aí cabe realmente do setor trabalhar junto ao governo para diversificar, buscar outros países, mas certamente pode ser um forte parceiro para o próximo ano. Bruno, o preço da carne, dado esse embargo aqui no Brasil, teve uma leve queda em 2 meses, outubro e novembro. Mas no acumulado ali do ano, a gente tem um aumento da carne de quase 7%. Na sua avaliação, essa retomada das exportações da carne, a chegada das festas de fim de ano com maior procura pela carne bovina aqui no Brasil, pela carne suína também, o preço da carne, como deve ficar nos próximos meses? Deve aumentar ainda mais? Bem, a questão do preço da carne, ela é muito mais complexa, porque ela tem que ser, para a gente explicar o preço, a gente tem que falar do ciclo pecuário. Antes de 2018, o produtor estava tendo baixa remuneração e ele abateu muito fêmea. Então, em 2019, quando o PIB brasileiro começou a crescer naquela época, as exportações chinesas aumentando, você não tinha mais animais para o abate. Então, foi um período onde o abate de fêmeas foi grande e a gente está recuperando ainda, retendo fêmeas para o rebanho crescer novamente. Nós aumentamos o peso das carcaças abatidas, dos animais abatidos. Isso mostra que o produtor está investindo mais em tecnologia, mas você não tem animal para atender a demanda atual. Isso está sendo recomposto. A gente espera que no próximo ano essa oferta seja maior. Em relação ao preço, então, o que nós temos é o seguinte: final de ano é uma época que, historicamente, você amplia esse consumo de carne. A questão da China, ela teve uma queda de preço muito grande ao produtor. Então, muitos produtores que estavam tirando o gado de confinamento, eles tiveram um prejuízo grande. E outros produtores tentaram segurar o máximo possível animais em pastejo para que ele pudesse vender com preço melhor. Então, tanto é que os preços, nesse momento, inclusive no mercado, eles estão menor do que há 2 meses atrás. A China voltando a comprar agora, ela não vai ter um impacto já nesse final de ano. Poderia ter no ano que vem, que coincide com a época que o consumo de carne já é menor. O início do ano, muitas contas para pagar, volta às aulas. Então, você tem uma redução, de certa forma, do consumo. Então, é algo que a gente espera que vai manter, vai ser algo que vai ter um certo equilíbrio. Você não vai ter aumentos significativos, mas também não vai ter queda, como historicamente ocorre no preço da carne. E é um período que você tem mais animais saindo. Ele pega esse período de chuvas, o pasto melhora e no início do ano a oferta de animais é maior. Então, não há uma expectativa de ter um aumento maior no início do ano. Excelente explicação, Bruno. Obrigado, por conversar com a gente aqui no Live CNN. Volte sempre. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Uribe, também, que intermediou essa entrevista para a gente aqui no Live.